fato, a paixão pelo vinho uniu 5 amigos brasileiros que se associaram para abrir uma vinícola. O local escolhido para se produzir o vinho foi Luján de Cuyo, em Mendoza, na Argentina, um dos mais prestigiados distritos vinícolas da América do Sul, com condições ideais para a produção de vinhos de alta qualidade. A direção técnica da vinícola ficou a cargo de um dos sócios, o professor Euclides Penedo Borges, que também é engenheiro enófilo, dedicado ao estudo do vinho há 30 anos, escritor e dirigente da Associação Brasileira de Sommeliers. O resultado desta equação é a produção em pequena quantidade de um vinho de qualidade excepcional, batizado com o nome do criador, Penedo Borges. Para apresentar em Salvador este vinho produzido na Argentina, que tem a paixão brasileira como combustível, a Asa Gourmet, responsável pela sua comercialização, reuniu no restaurante Pereira proprietários de restaurantes, chefes de cozinha, maîtres e sommeliers para uma degustação harmonizada com pequenas porções de pratos indicados para cada tipo de bebida. Entre os diversos tipos de vinhos produzidos pela finca Dom Otaviano, foram apresentados o branco Chardonnay, o rosé Malbec e os tintos Malbec Reserva, Malbec Gran Reserva e o Malbec Ícono, que é o top de linha com a produção de apenas 3.000 garrafas por ano. Junto com outros brasileiros, eu sou sócio de uma vinícola em Mendoza, na Argentina, onde nós produzimos os vinhos da marca Penedo Borges. Alguns de vocês, creio, conhecem, outros até trabalham com ele, né? E o que nós propomos hoje aqui é fazer uma modesta apresentação desses nossos vinhos, acompanhados de um destaque, de pequenas porções aí, tudo para justificar a harmonização entre um e outro. Argentina, por quê? E eu posso dizer para vocês que Mendoza, em termos de vinho, é hoje uma espécie de ONU, né? Se você vai lá, por exemplo, visitar a nossa propriedade, você vai ver que o nosso vizinho é espanhol, é a Codorniu, lá de Mendoza. Se andar um pouquinho mais em direção a leste, vai encontrar Terraças, que é francesa. Se continuar esse caminho, vai encontrar Finca Flischmann, que é portuguesa. Se retornar em direção à Cordilheira dos Andes, vai encontrar Norton, que é uma empresa austríaca daqueles cristais Swarovski, né? E assim vai. Então, e vão encontrar finalmente a finca Otaviano, onde nós temos os vinhos do Penedo Borges e que é de brasileiros. Então, como vocês estão lá, existe uma concordância entre os diversos povos do mundo. Explicar isso tecnicamente, eu tenho que me reportar um pouquinho à agronomia. Encontrar, então, essa faixa aqui de lugares adequados para o plantio de uvas vinícolas. A mesma coisa no hemisfério sul. Vai ser essa aqui a faixa favorável. Quando vocês olham essa faixa favorável aqui na América do Sul, vão encontrar imediatamente Chile e Argentina como sendo os que têm uma vocação natural para isso. É a harmonização do vinho com a comida, porque eu considero isso, e muita gente também considera, o suprassumo da matéria a respeito do vinho, que é como que ele se combina com a comida, né? O vinho sozinho, ele é uma coisa muito boa em poucas situações. Ele é sempre um acompanhante da comida ideal, é um complemento da comida. Quem assiste filmes italianos da época do neorrealismo, logo vê o pai junto com o filho na maior miséria, entregando para ele duas coisas, pão e vinho. Portanto, o vinho não tem só o caráter de uma bebida moderna, ele é a própria representação do alimento perante a sociedade. Não é. Mágica não é. Eu diria que tem um pouco de arte e um pouco de técnica. Mágica não. O que ele tem em termos de arte? Ele tem o fato de que você se espelha
em alguns costumes. Por exemplo, eu me espelho no costume brasileiro de gostar de vinhos tintos condimentados para fazer os vinhos lá da minha propriedade. E é um pouco de técnica, porque para chegar a isso você tem recursos técnicos. Tem a maneira de tratar a uva no campo, você tem a maneira de trazer a uva para dentro da sua cantina, como tratá-la durante a fase de fermentação e também depois colocar ou não em barrica. Quer dizer, ele tem um pouco de arte, tem um pouco de técnica. Na verdade, nós não temos a pretensão de ser um grande produtor de vinho em termos quantitativos, que tem grandes volumes. Não é essa a nossa pretensão. A pretensão é apenas de usar a nossa disponibilidade de uva que nós temos no nosso terreno. Nós temos 48 hectares de vinhedo plantado e com isso nós pretendemos usar pelo menos um quarto disso como vinho. Precisamos das uvas para vender, porque é com a venda da uva que se mantém a propriedade. Mas tiramos ali umas 100 toneladas, mais ou menos, para destinar. Inclusive temos a honra, né, vender uva para o Caro. Caro é uma associação de catena sapata com o Philippe Rothschild da França. E eles compraram 100% da nossa produção de Cabernet Sauvignon. Quase que um atestado de que a uva que nós conseguimos realmente é do primeiro tipo. A vinificação é uma coisa que não tem descanso. Janeiro, fevereiro, até dezembro, sempre está sendo tratado de alguma forma, alguma coisa está acontecendo. Então, para isso, precisa de cada garrafa de vinho de 750 ml, equivale a 1 kg de uva. Inclusive, essa é a razão de ser 750 ml. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que a garrafa de vinho tem 750 ml? É porque com 1 kg de uva você faz 750 ml. É por isso que ele tem esse tamanho. Então, você vê, nós temos capacidade de produção de 400 toneladas e só usamos 100 toneladas para verificar. No momento, como nós temos uma produção bem definida, nós temos nossos tanques, o tanque tem uma capacidade fixa. Então, por conta disso, esses 100 toneladas que estou me referindo é o que enche os nossos tanques. Então, por isso nós estamos... Agora, realmente nós estamos preparados para aumentar a quantidade de vinho simplesmente com novos tanques, mais fácil. É a parte mais fácil e mais rápida também. Os tanques é uma coisa que rapidamente a gente consegue, não tem assim uma tecnologia muito rebuscada, é uma tecnologia relativamente simples de fazer um cilindro de aço inoxidável e além disso, o tempo necessário para isso não é muito longo, né? Então, eu acho que em breve vamos passar para 200 toneladas. Costume realmente entre os produtores de vinho fazer uma espécie de pirâmide, no qual o terço inferior é em quantidade maior e qualidade popular. E os 10% do cume da pirâmide tem menos quantidade, mas qualidade muito superior e também preço muito maior. E nós seguimos esse caminho, fazendo um portfólio que tem vinhos brancos, vinhos rosados, diversos tintos, do mais simples para o mais complexo, e um ícone, um vinho que é o nosso top, uma produção relativamente pequena, mas com uma capacidade de envelhecer extraordinária. Eu imagino que o nosso ícone é um vinho que daqui a 4 anos está começando a ficar bom. Desculpa, bom não, começando a ficar pronto. Bom ele já é hoje mesmo. Quanto à saúde, eu quero lembrar que há evidências, né, de que no vinho tinto tem certos ingredientes que são favoráveis ao sistema cardiovascular se o vinho for bebido com moderação. A palavra moderação aí, é claro que é fundamental. E para fazer uma conta do que é beber com moderação, é muito fácil. Uma pessoa, uma garrafa tem 750 ml. Uma pessoa que pesa 75 quilos pode beber uma garrafa desde que o vinho só tenha 10% de álcool.
Se o vinho tiver 12% de álcool, ele pode beber menos 80% uma garrafa, em 24 horas. Se eu chegar que a pessoa não tem 75 quilos, tem 65, aí ela pode beber menos ainda. Desde que o vinho só tenha 10%. Se o vinho tiver 13%, você pode beber 30% a menos. Porque passou de 10 para 13. Então tem que beber 30% a menos. Então, mais ou menos, por aí você tem que dizer o que é beber moderadamente. É beber de tal forma que o álcool não seja absorvido para o organismo e suba para a cabeça e para as extremidades. Você está começando a perder reflexo, você está começando a marear, a perder raciocínio, sem perceber, que é o pior de tudo é isso, quando você passa da quantidade que o seu organismo pode absorver. Então tem essa questão aí da parte positiva do vinho para a saúde, que é o bem que ele faz ao sistema cardiovascular, porque ele impede a deposição de plaquetas no sangue, e a parte negativa, que é se você passa de certo limite, ele começa a agir negativamente para o sangue. Dizem que quem dirige bem tem quilometragem. Se você tomar a decisão de se dedicar a vinho, você tem que ter litragem, que é a medida do conhecimento do vinho. Ou seja, você tem que beber vinho ao longo da vida, observar, se lembrar do que você gostou, do que você não gostou, ou seja, não é um ato disperso, ele exige alguma concentração. E eu comecei a me interessar por isso em 76, quando eu saí de Salvador e fui morar na Inglaterra. E morando em Londres, eu fui muito à França, e então me envolvi ludicamente, quer dizer, bebendo ali uns vinhos simples e baratos. E ao longo da vida eu sempre trabalhei na área internacional, e isso me deu a oportunidade de sempre estar bebendo vinhos diferentes, observando vinhos diferentes. Um belo dia eu reencontrei amigos que foram importantes na minha vida e que tinham o mesmo conceito, tinham a mesma experiência de beber vinho ao longo da vida e estavam confortáveis com essa coisa que se chama de globalização, porque nós todos trabalhamos quase 30 anos em empresas internacionais e pelo mundo afora. Para nós foi uma coisa relativamente natural, assim, nos reunirmos em torno de um prazer comum e de um desafio, porque não é fazer vinho e achar que é engraçado fazer vinho. Dá trabalho, é difícil, é caro fazer vinho de qualidade e é um projeto de longo prazo. Né? E como todo produtor de vinho, ele tem que ir nos seus limites, saber qual é o máximo que você pode chegar em termos de qualidade.